Você tem um plano para ouvir a voz de Deus? Que bom você aqui conosco neste vídeo. Mais uma vez nós estamos aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. E é sempre bom estar junto com você. Nós estamos falando sobre a necessidade que nós temos de entender a voz de Deus. Você entende a voz de Deus? Você tem um plano para ouvir a voz de Deus? Hoje eu quero compartilhar com você sobre isso, que nós necessitamos ter um plano para ouvir a voz de Deus. Quando nós desejamos ouvir a voz de Deus, quando nós percebemos essa necessidade e desejamos ouvir a voz de Deus, isso faz com que nós busquemos. Você não precisa, vamos acreditar na minha palavra, mas eu quero citar para você um texto bíblico que vai dar base para isso que eu estou dizendo. É a história do nosso patriarca Abraão, né? Ele encontrou o valor de obedecer a Deus. E a questão de obediência a Deus foi tão grande na vida dele, foi tão forte na vida dele, que ele foi abençoado em todas as áreas, tanto espiritualmente, quanto familiarmente, quanto financeiramente. Então a obediência traz benefícios para você em todas as áreas. No capítulo 22 de Gênesis, no versículo 2 até o versículo 18, nós vamos encontrar a história. Um pouco antes, Deus tinha dito para Abraão, que ia dar a ele um filho, que a descendência dele seria grandiosa, seria muitos descendentes, ele teria muitos descendentes e isso espalharia por todos os lados. E Abraão foi passando o tempo e ele já estava com 100 anos. E Deus lhe dá essa bênção de ter um filho. E ele tem esse filho aos 100 anos. No capítulo 22 de Gênesis, Deus prova Abraão. Deus faz com ele uma prova e fala para ele: Abraão, eu quero que você entregue o seu filho. Quero que você traga o seu filho e o sacrifique a mim. Olha só o texto de Gênesis, capítulo 22, o versículo 2 e o versículo 3. E disse: toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou, arrumou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. A tarefa que Deus tinha dado a Abraão não era uma tarefa fácil e que podia ser feito com capricho ou de qualquer forma. Essa tarefa que Deus dá a Abraão não é algo espontâneo que você faz espontaneamente, fala assim: poxa vida, Deus me pediu meu filho, então agora eu vou lá fazer isso e vou sem planejar nada. Então nós precisamos entender que Abraão, ele cumpriu a missão dele, ele fez o que Deus tinha pedido para ele. Essa tarefa que Deus pede para ele não era uma tarefa fácil, era difícil, era uma tarefa que exigia um plano, era uma tarefa que exigia uma preparação adequada, uma estratégia, uma intencionalidade, uma responsabilidade, exigia de Abraão dedicação, né, nos detalhes, porque era algo muito sério que Deus estava pedindo para ele. E cada um desses detalhes era necessário planejar para obedecer a Deus. E eu quero agora, nesse momento, partilhar com você 3 detalhes importantes que nós precisamos considerar no plano de obediência de Abraão, que, se nós observarmos também, vai ser muito bom para cada um de nós. O primeiro é preparação e estratégia. Veja bem, de onde Abraão estava, que ele ia para o Monte Moriá, e ele estava a uma distância de 3 dias.
Agora, para você sair de um lugar e caminhar 3 dias, lembra que eles não tinham automóveis, ônibus, era tudo em animal. Então, para ele caminhar esses 3 dias, a Bíblia diz que foi ele, o filho e mais 2. Então, eram 2 pessoas e os animais que estavam carregando as coisas. A Bíblia não fala quantos animais ele levou. Então, ele precisava preparar alimento para todos eles. Ele precisava preparar alguma coisa quando eles fossem dormir, um lugar para dormir, proteção. Ele precisava de alimento, de bebidas, o que eles iriam beber durante esse período de 3 dias até chegar lá. E outra, não era só chegar lá, tinha que voltar. Era 3 dias para ir, 3 dias para voltar. E isso exigia preparação e estratégia. Quando nós vamos fazer uma viagem, uma viagem de 3 dias, você faz uma preparação. Você pensa onde você quer parar, onde você vai abastecer seu carro, né? O dinheiro que você precisa levar, mantimento que você precisa levar dentro do carro, coisas para você tomar, né? A água. E tudo isso Abraão prepara. Queridos, para nós obedecermos a Deus, para nós entendermos a voz de Deus, nós precisamos de preparação e de estratégia. Não é de qualquer jeito, nós precisamos dedicar tempo para pensar, dedicar tempo para ouvir a Deus, dedicar tempo para falar com Deus em oração e ouvir a Deus lendo a Bíblia Sagrada. Faça isso e você vai ver que vai mudar a sua vida. Segundo lugar, é necessário que responsabilidade. Esse plano de obediência de Abraão para entender a voz de Deus exigia muita responsabilidade, né? E Abraão escolhe dois servos dele para ir com ele, para ajudar, carregar talvez a lenha que ele precisava de organizar para montar o altar lá. E ele precisava de pessoas para o acompanhar, porque não era um momento fácil. O que ele diria para o filho dele? O que ele poderia dizer para o filho dele num momento desse? No texto que nós citamos aqui de Gênesis 22, chega um momento que o filho pergunta: pai, está aqui o cutelo, está o fogo, está a madeira, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala assim: Deus vai preparar. Fica tranquilo, meu filho, Deus vai preparar. Então, queridos, nós precisamos de responsabilidade para nós entendermos a voz de Deus. É necessário você ter responsabilidade. Você não pode chegar de qualquer jeito. Você tem que ser responsável pelos seus atos. Abraão estava sendo responsável pelos atos dele. De ir, ele leva alguém para o ajudar. Ele não vai sozinho. Nós não caminhamos sozinhos nessa terra, queridos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de amigos, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que andem conosco. Nós precisamos andar com homens e mulheres de Deus. Você precisa ter um local, você precisa estar fixado num lugar. Você precisa estar como membro de uma igreja cristã que pregue Jesus como Senhor da sua vida. A Bíblia, que pregue a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada como regra de fé e prática. Tem que ser um lugar com responsabilidade. E isso vai fazer com que você entenda melhor a voz de Deus. Em terceiro lugar, nós observamos que Abraão tinha intencionalidade e dedicação. Junto com a madeira, Abraão leva também o fogo. Junto com a madeira, ele leva algo. E esse fogo precisava ficar aceso 3 dias, gente. Não era sair daqui, aí leva ali e põe o fogo. Eles não tinham fósforo, não tinham uma binga, né? Para acender fogo, né? Eles levavam o fogo aceso ou em brasa. E eles tinham que manter esse fogo dentro de potes, essas brasas vivas, até chegar o momento de colocar fogo. Então tem que ter intencionalidade, né? Tem que ser dedicado. E é isso que nós precisamos fazer. E nós observamos que Abraão, ele decide que ele não ia deixar as coisas ao acaso. Ele não esperava apenas cumprir as instruções de Deus. Ele colocou medidas no lugar
sabe, para ter certeza de que ia acontecer. O plano de Abraão o colocou em posição de ouvir o que Deus diria ou faria em seguida. Esse é o Abraão que tinha intencionalidade e dedicação. Ele coloca a posição dele em ouvir a Deus e faria o que Deus o mandou fazer. E é isso que nós precisamos. Pode ser como Abraão, não foi a melhor coisa que ele ouviu de Deus. E muitas vezes nós vamos ouvir situações de Deus que nós não queremos. Não é coisas ruins, coisas boas. Porque isso redundou em Abraão depois a confiança que Deus já tinha nele, mas a confiança de Abraão em Deus, em saber que Deus era o Deus que supria, era o Jeová Jiré, era o Deus que supre todas as nossas necessidades. E é isso que Deus quer que eu e você façamos, que nós possamos confiar nele, que nós possamos estar preparados e ter estratégias. Se nós quisermos ouvir a voz de Deus, entender a voz de Deus, nós precisamos ser responsáveis em todos os nossos atos, naquilo que nós fazemos. E nós precisamos, em tudo que nós vamos fazer, intencionalidade e dedicação para entender a voz de Deus, aquilo que Deus tem preparado para você. E é através da Bíblia Sagrada, é através da oração que você vai entender a voz de Deus. É através de estar na Igreja de Jesus Cristo, um lugar de pessoas imperfeitas, um lugar de pessoas cheias de defeitos, mas um lugar de pessoas que querem buscar a direção de Deus, querem ouvir a voz de Deus, querem entender a voz de Deus. Esteja aqui conosco. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, para que Deus continue guardando você e abençoando a sua vida. Ouça a voz de Deus, entenda a voz de Deus, aquilo que Deus tem para você. Vou orar contigo. Deus, abençoe agora cada um, para que coloque os planos em ação para entender a tua voz. Ó Pai, que sejam planos de realmente quem deseja, que haja intencionalidade, Senhor, que haja preparação e estratégia, que haja dedicação, que haja responsabilidade. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um que agora, neste momento, está, ó Deus, pensando no que fazer, como fazer, para que possa entender claramente a voz de Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Que Deus abençoe você. Quero dizer que aqui embaixo tem um íconezinho para você clicar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, deixa seu joinha, que isso faz bem, isso é muito bom. E encaminhe esse vídeo para os seus amigos, seus parentes, para quem você desejar. Que Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus.